Que a graça e a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Meus irmãos, como eu sempre digo, eu não costumo responder comentários, se bem que de uns dias para cá eu estou respondendo alguns, né? Mas quando eu tenho a oportunidade de esclarecer algumas coisas a respeito da nossa fé católica. Então vamos ver aí o que esse amigo protestante comenta. Vampierre, por que tu me persegues? Quando o Senhor se converteu ao protestantismo, o Senhor se converteu verdadeiramente? O Senhor se converteu de modo verdadeiro em sua atitude de conversão? Ou apenas se filiou? Ou estava enganando a todos e tentando enganar a Jesus? Mentindo que se converteu. Foi verdadeiro ou falso? Já que é apenas uma filiação, responda para nós, por favor, Senhor Vampierre. Estaremos aguardando. Graça e paz de Cristo e a cura de suas feridas internas, em nome de Jesus. Meus irmãos, só para constar, ele não está errando o meu nome, tá? Esse amigo protestante, ele tem o costume de me chamar carinhosamente, é claro, né, de vampiro romano, né, por isso Vampierre. Eu já tinha ouvido falar de vampiro romeno, da Transilvânia, mas romano é a primeira vez. Ou será pelo meu canino meio torto aqui, né, ou porque o meu objetivo é sugar aí as forças dos falsos profetas para que eles deixem de enganar e explorar as pessoas menos esclarecidas. Então eu acho que, na verdade, eu estou mais para Van Helsing, né? O caçador de vampiros. E ao contrário dos vampiros protestantes, que têm apelido de pastor, eu levo a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Mas para começar a responder essas questões, é preciso desmistificar alguns mitos protestantes. E o primeiro mito é a questão do aceitar Jesus. Essa expressão é muito conhecida, e geralmente em cultos, né, eventos, congressos, né, os pregadores protestantes fazem essa pergunta capciosa para as pessoas. Quer aceitar Jesus? Essa pergunta revela duas coisas interessantes sobre os protestantes. Primeiro, essa pergunta deixa implícita que a pessoa que está sendo convidada não tem Jesus, mesmo que ela seja católica praticante. Segundo, que ela é uma pegadinha, porque eles convidam para aceitar Jesus, eles na verdade não estão convidando para aceitar Jesus, mas eles estão convidando a pessoa para mudar de religião. Enquanto pastor, todas as vezes que eu fiz essa pergunta, eu não lembro de ter encontrado alguém que tenha dito, não, eu não quero Jesus. Mas ao contrário, muitas pessoas me diziam, Pastor Jean-Pierre, eu já tenho Jesus na minha vida. Se a questão é assumir um compromisso com a sua igreja, aí a resposta é não, porque eu já tenho compromisso com a minha igreja. Segundo ponto a considerar é que não vemos em nenhum versículo da Bíblia, nem Jesus e nem os apóstolos convidando alguém para aceitar a Jesus. Por exemplo, no Evangelho de São Mateus, capítulo 27, versículos 38 até o 48, quando Jesus estava lá crucificado entre dois ladrões, o ladrão arrependido, São Dimas, olhou para Jesus e disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Interessante é que nós não vemos Jesus dizendo a ele, então meu filho, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, eu te aceito como meu Senhor, e meu Salvador pessoal, e etc, etc, etc. Mas Jesus responde prontamente, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Ou seja, segundo aí esses pensamentos mirabolantes dos protestantes, São Dimas foi salvo sem ter aceitado Jesus. E assim sucessivamente. O endemoniado Gerazeno não aceitou Jesus, né? Jesus não convidou ele para aceitar Jesus. Maria Madalena também se converteu sem aceitar Jesus, porque Jesus
não fez o convite, né, para ela. Você quer me aceitar como teu Senhor, como teu Salvador pessoal? Compreendido isso, vamos adiante. Sobre a questão da conversão. O que é a conversão? O que o protestante entende por conversão? Para o protestante, conversão é parar de frequentar a Igreja Católica e passar a frequentar uma igreja protestante. Isso fica claro na própria pergunta que o nosso amigo aí, assombrado por vampiros, né? A própria pergunta que ele me fez. Para ele, mesmo eu sendo católico e confessando que só existe um único Deus e que Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, o nosso Senhor, Salvador da humanidade, ele acha que eu não sou convertido. E por quê? Porque eu não estou frequentando uma igreja protestante, mas eu sou católico. Então, para os protestantes, conversão é mudar de religião, pura e simplesmente. Meu amigo, eu tenho não apenas Jesus Cristo, o nosso Senhor, mas também a Santíssima Trindade, Pai e Filho e Espírito Santo, desde o meu batismo. O parágrafo 171 do Catecismo da Igreja Católica nos diz: há séculos, através de tantas línguas, culturas, povos e nações, a Igreja não cessa de confessar a sua única fé, recebida de um só Senhor, transmitida por um único batismo, enraizada na convicção de que todos os homens têm um só Deus e Pai. O parágrafo 189 do Catecismo da Igreja Católica também ensina que a primeira profissão de fé é feita por ocasião do batismo. O símbolo da fé é inicialmente o símbolo batismal, uma vez que o batismo é dado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, conforme Mateus capítulo 28, versículo 19. As verdades de fé professadas por ocasião do batismo estão articuladas segundo o seu referir às três pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, eu sou convertido a Jesus Cristo desde a minha infância. Isso é possível? O que a Bíblia diz sobre isso? Por exemplo, observe o que São Paulo apóstolo diz a Timóteo, seu filho na fé, em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Mais uma vez eu repito, eu sou convertido a Jesus Cristo desde a minha infância. Quanto à questão se a minha atitude foi genuína ao decidir aí então fazer parte de uma igreja protestante, basta ter 2 neurônios em funcionamento para saber disso. Eu me desgastei por 20 anos trabalhando dia e noite para a igreja protestante. Muitas vezes passando necessidade, muitas vezes passando fome, não recebendo o meu salário, minha esposa tendo que trabalhar fora inúmeras vezes para ajudar na renda doméstica, porque o salário da igreja, né, o meu salário, eu não recebia ou então não era suficiente. Eu fazia cultos de segunda a segunda. Teve uma cidade no interior do Rio Grande do Sul que eu fazia 5.000 quilômetros a cada 3 meses, atendendo cultos e fazendo visitas no interior daquele município, com o meu veículo, não da igreja. Eu dei aulas de música nas escolas, eu fiz centenas de palestras em escolas sem cobrar e sem receber nada, como forma de encontrar espaço para levar a mensagem da minha denominação. Eu tinha que viajar muitas vezes por muitas igrejas nos 3 estados do sul, dando cursos de escatologia, cursos de teologia, para completar a renda de casa. E no final, o ativismo foi tanto que eu acabei tendo uma crise de burnout e depressão severa devido ao ativismo. Você acha que isso é uma decisão genuína? Ou será que eu estava fingindo por 20 anos? Na época, um jovem capaz e saudável como eu era, no auge dos meus 20, 30 anos, tempo em que eu poderia ter feito um concurso público,
que eu poderia ter estudado, que eu poderia ter tido uma profissão para dar uma vida digna para minha família. Eu abriria mão disso tudo e passar fome e necessidade sendo pastor só para fingir que eu tinha me convertido, só para enganar as pessoas que eu tinha me convertido? Quando eu deixei a igreja protestante, eu nem recebi meus últimos 3 salários de pastor e nem 1 centavo para me ajudar no meu tratamento de saúde. Ou seja, eu daria um golpe em mim mesmo. Eu jogaria fora 20 anos da minha vida só para fingir que eu tinha me convertido? Cara, se você pensa assim, de verdade, me perdoe. Mas você deve ter algum probleminha na cabeça. Eu tenho um probleminha. Ou você está escrevendo esse tipo de coisa só para provocar mesmo. E para encerrar, a respeito das minhas feridas internas, né? Você deve ter aquele dom dos superpoderosos profetas protestantes, né? Com visão raio-x. Para ver aí as minhas feridas internas. Mas fique tranquilo, se eu fui ferido, não foram os que me feriram os mesmos que me curaram. Foram os braços de Jesus e o amor de Nossa Senhora. Estar numa igreja que tem pai e que tem mãe é maravilhoso. Eu apenas lamento que vocês protestantes não possam desfrutar dessa graça que nós católicos desfrutamos. Que com essa mensagem Deus abençoe você, sua família, que você tenha um dia repleto da graça de Deus, é o desejo do meu coração, no nome de Jesus.